convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias. Quero compartilhar uma palavra que Deus me trouxe, nesta tarde, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, nós vamos ler do 8 ao 23, porque conta uma história que aconteceu com o profeta Eliseu e o rei da Síria, tá? E a epígrafe desse texto diz: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E diz assim a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta grande, fero, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu o que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Meu Deus, quando a gente lê, né, esse acontecimento, isso verdadeiramente aconteceu, não é uma história, é um fato. Aconteceu com o povo de Israel, com o profeta Eliseu e com o rei da Síria. E quando a gente lê isso, a gente aprende tantas coisas interessantes nesta passagem, porque
Imaginem só, Israel estava sendo perseguido pelo rei da Síria, né? Um exército muito grande, poderoso, estava vindo contra Israel. E numa certa feita, Deus levanta o profeta Israel Deus levanta o profeta Eliseu e diz para Eliseu: olha, diz para o rei de Israel não passar em tal lugar, porque ali tem uma emboscada preparada pelo rei da Síria para prender Israel, para escravizar Israel. Então não passe ali. E o rei de Israel ficou meio assim duvidoso: será mesmo que o que o profeta está falando é verdade? Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar alguns soldados ficar na espreita para ver se verdadeiramente o rei da Síria tinha um exército esperando que eles passassem por aquele lugar, porque provavelmente seria um lugar óbvio que o povo de Israel passaria, né? E o rei de Israel fez isso e constatou verdadeiramente que havia ali uma emboscada, né, para o exército de Israel. E isso aconteceu não uma e nem duas vezes, aconteceram mais vezes, né? E todas as vezes que o profeta Eliseu falava para o rei de Israel: não passe em tal lugar, não vá por ali, porque ali tem uma emboscada, o rei de Israel acatava aquele conselho, né, e não passava. E assim Deus dava livramento para o povo de Israel, para o exército de Israel, né? Recebia livramento através de um bom conselho. A primeira lição que a gente aprende aqui, quando a gente aprende a ouvir bom conselho de pessoas boas, né? Existem muitas pessoas dando conselhos, né? E nós temos que prestar atenção nos conselhos que estamos recebendo. Está vindo de quem esses conselhos? Né? De quem são os conselhos que nós estamos ouvindo? Então, é a primeira lição que eu tiro desse texto. Nós temos que ouvir conselhos, mas temos que ouvir bons conselhos de pessoas que verdadeiramente têm uma vida no altar, têm uma vida com Deus, pessoas coerentes, pessoas sinceras, pessoas íntegras. Essas sim podem nos dar bons conselhos. E o povo de Israel, o rei de Israel, conhecia o profeta Eliseu, sabia que ele era um homem de Deus, sabia que ele era íntegro, sabia que ele andava com o Senhor. E quando ele aconselhou o rei de Israel a não passar por aquele lugar, ele acatou aquele conselho e, através disso, ele recebeu grande livramento. Existem muitas pessoas recebendo os maus conselhos de pessoas más, que, na verdade, não querem nem o nosso bem, né? Mas nos apressam a cair no laço, porque damos ouvido a maus conselhos, né, de pessoas que não têm coisas boas para nos dizer, para nos ajudar. E a gente, por não estar na presença do Senhor, por não estar ligado com o Senhor, acabando de dar ouvido, né, a esses conselhos maus. Acabamos dando ouvido a esses conselhos maus. Né? Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é esse: ouvir bons conselhos de pessoas boas. Né? E o rei de Israel não ia por aquele caminho onde o profeta Eliseu dizia que ele não fosse, porque ali havia uma emboscada. E acontece que o rei da Síria, quando soube disso, né, que todas as vezes que ele armava uma emboscada para o exército de Israel, para prender Israel, tudo dava errado. Ele ficou indignado. Ele ficou indignado pensando: quem é que está me traindo? Tem alguém no meu reino que está falando para o rei de Israel que eu estou armando uma emboscada em tal lugar. E por isso eles não passam por ali. Obviamente que ele pensaria isso, né? Porque não foi nenhuma e nem duas vezes, foram mais vezes. E todas as vezes a mesma coisa, o rei da Síria se frustrava, porque o exército de Israel não passava por aquele lugar aonde ele preparava a emboscada. O nosso Deus é o Deus que nos dá livramento. Glória a Deus. Aqui a gente vê o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Ainda que o povo de Israel não estivesse
né, completamente em obediência a Deus, né, o Senhor continuava com a sua boa mão estendida, dando livramento para o povo, né? A única coisa que o povo precisava fazer era obedecer aos conselhos que vinha da parte de Deus. E Eliseu representava, né, a voz de Deus, a presença de Deus. E quando o rei de Israel acatava aquela ordem vinda do céu, o povo de Israel recebia livramento, né? E Deus dava livramento. Olha como é que o nosso Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso. E o rei da Síria ficou indignado. Quem é que está me traindo? Será que vocês não podem me dizer quem é o traidor que conta, né, os meus planos para o rei de Israel? E um dos reis da Síria, falou: não, meu senhor, ninguém está te traindo, mas o profeta Eliseu, ele conta para o rei de Israel tudo o que o Senhor fala no teu quarto de dormir. Olha só, quando o rei da Síria planejava no quarto dele armar emboscada para Israel, olha só, em pensamento, né? Antes mesmo até dele executar aquele pensamento, né? O Senhor já revelava para Eliseu, o Senhor já revelava para o profeta o que ele iria fazer, onde ele iria armar a emboscada, e assim dava livramento para o povo de Israel. E quando o rei da Síria ouve aquilo, é Eliseu que está contando tudo? Então eu quero que vocês vão pegar Eliseu. Eu vou, eu quero que vocês vão com um grande exército. Olha o que a palavra diz, gente. Era um homem, né? Um homem, o profeta Eliseu, era só um. E diz: onde que ele está? Está em Dotã. Ele está na cidade de Dotã, né? Então disse um dos seus servos, não, e disse ele: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá. Olha o que ele enviou para prender um homem. Enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite. Olha só, eles ainda foram à noite para prender um só homem, com a intenção de novamente armar uma emboscada e não ter como aquele profeta fugir. Era um só homem e tinha um grande exército com cavalos, com carros, né? E cercaram a cidade de Dotã, né? Cercaram a cidade de Dotã. A cidade de Dotã ficava numa parte mais baixa, né? E quando eles chegaram, esse exército ficava num lugar mais alto, tipo uns montes, né? E ficaram ali. Quando eles viram que aquele exército todo cercou ali Dotã, e quando o moço de Eliseu acordou, né, pela manhã e saiu da casa onde de onde o Eliseu estava, abriu a porta e ele olhou e ele viu que os montes estavam cercados, né, com todo o exército da Síria. Era grande, era numeroso o exército. Estavam sobre os montes, estavam vindo em busca de Eliseu. Vejam bem, o rei da Síria tinha o endereço certo. O rei da Síria sabia que quem estava ali era o profeta Eliseu, porque o endereço era certo. Ele está ali em Dotã. Nós vamos lá e vamos prendê-lo. E quando o exército do rei da Síria chegou lá e o moço de Eliseu viu todo aquele exército, ele voltou para Eliseu, o profeta, dentro de casa e falou: ah, meu senhor, estamos cercados. Estamos cercados e agora não tem mais jeito. O que faremos? E o profeta Eliseu disse: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a segunda lição que eu tiro dessa história. Nós não podemos viver por vista.
A palavra de Deus diz que nós não podemos nos deixar abater por aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo, né? Porque o que os nossos olhos carnais veem é só coisas negativas, é só fazer com que a gente pense que a gente é incapaz, que a gente não vai conseguir, que é impossível de alcançar, que não vai dar certo, porque se Eliseu se deixasse levar pelo que o moço dele havia falado, olha, é um grande exército, nós estamos cercados, não tem o que fazer, o que faremos? Eliseu nem precisou ver o exército que estava cercando a cidade de Dotã. Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Será que nós conseguimos, né, pela fé, em meio à adversidade que estamos enfrentando, em meio à dificuldade que nós estamos enfrentando, diante dos nossos olhos, por mais que os nossos olhos estejam mostrando tudo contrário, né, aquilo que a gente espera, será que a gente pode também se levantar como o profeta Eliseu e falar: eu não vou temer, eu vou crer que maior é o que está comigo do que o que está com ele? Maior é o que está comigo do que o que os meus olhos estão dizendo. Maior é o meu Deus pode me dar vitória, o meu Deus pode fazer acontecer, né? Porque eu creio nele. Será que nós podemos dizer isso? Então, essa é a segunda lição que eu tiro, né, para nós nesta tarde. Não deixa as circunstâncias, né, que estão diante dos teus olhos frustrar os teus sonhos. Dizer para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que não adianta nem tentar, né? Será? Então a palavra de Deus para você é essa: não temas, porque maior é o Aqui para mim caiu. Caiu a tua voz. Caiu. Tua voz caiu. Não tá aparecendo. Não tá falando. Vou lá falar com a minha mãe. Por que tem 2 Gabriel e 2 Elizabeth? Eu tô pelo computador e pelo celular, tio. No computador eu tô gravando e pelo celular eu tô assistindo. A Tia Beth é praticamente a mesma coisa. Ela tá no computador e tá no celular. No computador para colocar o hino. Gente, peraí, problemas técnicos. Estão me ouvindo? Então, estão me ouvindo? Então tá, amém. Glória a Deus. Então vamos continuar, tá? Então o que que acontece? Oi? Então o que que acontece? Vamos lá. Eu mudei de lugar, gente. Só um pouquinho.
Então, vamos lá. Então, Eliseu, outro conselho maravilhoso, né? Que Eliseu dá para o moço, né? Ele pede para ele não temer, mas para ele crer. E o que Eliseu faz? Eliseu ora. Eliseu ora por aquele moço, né? Que andava com ele, que estava ali aprendendo a ser um discípulo, né? Aprendendo a ser um profeta. Na verdade, esse moço ele estava na escola de profeta, junto com Eliseu, né? E ele estava ali temeroso, espantado diante daquela situação, vendo aquele grande exército, ele não conseguia ver como Eliseu via, né? E ele precisava aprender. E Eliseu faz uma oração. Eliseu ora ao Senhor, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Olha só, ele pede. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Quando Eliseu orou e pediu que o Senhor abrisse os olhos daquele moço para que ele visse como ele estava vendo, né? Aquele moço viu. Outra lição que nós tiramos dessa passagem, né? Se a pessoa que estiver do teu lado não está vendo com a fé que você está vendo, você ora e você peça a Deus, Deus, abre os olhos para que ele veja, Senhor. Porque às vezes é uma oração que nós fazemos a Deus e Deus abre os olhos, Deus quebranta o coração, Deus dá discernimento, Deus joga as fortalezas da mente por terra, que traz cegueira espiritual, né? E Eliseu orou e aquele moço, no mesmo instante, viu com os olhos de Deus. Ele viu o que Eliseu estava vendo pela fé, irmãos. Porque o que Eliseu estava vendo? Eliseu estava vendo um exército celestial acima do exército do rei da Síria. Olha só, o rei da Síria estava sobre os montes, cercando Dotã, né? E era um grande exército com cavalos e carros. Mas quando Deus abriu os olhos do moço, o moço foi lá e viu um grande exército celestial. E abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha, irmãos, que coisa linda! Que coisa linda que aquele moço contemplou depois daquela oração. Como é bom você ter fé e fazer o outro ver com os olhos que você está vendo. Né? Porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado, eles chegam para a gente está cheio de fé, cheio de coragem, dizendo que vai dar certo, que vai acontecer. E aquela pessoa vem e diz, não vai dar certo, não vai dar certo, não. Isso daí já deu tudo errado, isso aí não tem como dar certo, e você já perdeu, e não vai acontecer. Aí você vai orar e vai falar, Deus, abra os olhos desse moço, para que veja quem é o Deus que eu sirvo. Quem é o meu Deus, o Todo-Poderoso, que pode fazer coisas inimagináveis. E quando Eliseu orou, aquele moço pôde contemplar cavalos e carros de fogo. Irmãos, imagino que aquele moço viu. Imagino que aquele moço viu. Eu tenho certeza que o olhar dele de temor e de pânico, quando ele se deparou com aquele exército do rei da Síria, né, diminuiu, foi minimizado, foi esmigalhado diante dos carros de fogo e do exército celestial que estava acima deles. Né? Que estava acima deles. Foi uma coisa tremenda e maravilhosa. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Tudo que Eliseu fazia era orar. Outra lição que a gente tira desse texto. Em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos, nós temos que ser guiados e dirigidos pela oração, pelo clamor ao Espírito Santo de Deus. Se não oramos, nada acontece, o céu não se move em nosso favor.
Por que as coisas mudaram? Porque Eliseu orou. Porque a gente quer ver as coisas mudar na nossa vida, mudar, dar certo, mas a gente não ora. A gente não clama ao céu. O que move o céu, irmãos, é a oração. O que move a mão de Deus é a oração. Por isso que não combina crente sem oração. Não tem como eu ser um cidadão do céu se eu não orar. Não tem como eu falar que eu pertenço ao reino dos céus se eu não oro, né? O que faz os anjos subir e descer? Lembra quando Jacó orou ali e ele viu uma escada, né? Quando ele estava ali orando a Deus, ele viu a escada que se surgiu ali na frente deles, que ligava o céu à terra. E ele contemplou anjos descendo e subindo, né? Por quê? Porque teve oração. Então, sem oração, não adianta que nada vai mudar. Sem oração, não adianta que não vamos ver com os olhos de Deus. Precisamos ver, mas não com os olhos carnais, que nem aquele moço estava vendo. Com os olhos carnais, eu só vejo as dificuldades, eu só vejo as adversidades, eu só vejo as barreiras, eu só vejo que eu não vou seguir com os olhos carnais. Se você está vendo assim, acredite, você está vendo com os olhos carnais. Você precisa ver com os olhos espirituais. Você precisa ver com os olhos de Deus. Né? Precisa que os seus abertos. E todo aquele exército estava ali para prender um único homem, Eliseu. Para você ver como que um servo de Deus faz a diferença onde quer que ele esteja. Um só servo de Deus incomoda um exército inteiro de inimigos. Né? Um exército inteiro estava incomodados com um homem só, Eliseu. E eles começaram a descer ao encontro de Eliseu. Aí olha o que Eliseu faz. E como eles desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, olha só, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Olha, primeiro ele ora para o moço, para Deus abrir os olhos dele. Né? Fazer com que ele veja. Né? E agora o Senhor está pedindo, o Eliseu está pedindo para o Senhor ferir de cegueira os inimigos. Olha só que coisa linda. Para o servo de Deus, ele pede para Deus abrir os olhos. Agora, para o inimigo, ele pede para cegar os olhos. Né? Ele ora a Deus e fala, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha só, irmãos. O inimigo está te perseguindo, irmãos. O inimigo está te afrontando. O inimigo não erra o alvo, ele sempre está acertando em você. Aonde você vai, o inimigo está lá te afrontando, está lá te cercando, está lá te perseguindo, está lá soprando palavra de maldição. Peça ao Senhor, fira ele de cegueira, Senhor, meu inimigo, para que não me encontre mais. Para que não me encontre mais. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Olha só, irmãos, que cômico. Aquele exército todo veio prender Eliseu, porque o endereço era certo. Eles estavam no lugar certo e eles estavam de frente para o homem que eles procuravam, Eliseu. Eles estavam ali. Certamente eles conheciam Eliseu, o profeta. O profeta era muito conhecido. Eles conheciam Eliseu. Eles conheciam. Se não a maioria, se não todos, pelo menos a maioria conhecia Eliseu, daquele exército sírio. E o que aconteceu? Eles descem, Eliseu mesmo vai atender eles. Eliseu mesmo abre a porta e diz para ele assim, olha, vocês estão procurando quem? O profeta Eliseu? Olha, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Quer saber de uma coisa? Vocês podem me seguir, que eu vou levar vocês ao homem que vocês estão buscando.
Olha como é que Deus feriu de cegueira aquele exército e aquele rei da Síria. Essa cegueira que a gente está falando aqui não é cegueira de não apalpar, não. É uma cegueira de entendimento. A pessoa vê, mas não entende. A pessoa vê, mas não reconhece. Está cega de entendimento. O Senhor feriu de cegueira aquele rei e aquele exército. Ninguém reconheceu Eliseu. E Eliseu diz: segue-me, e eu vou levar vocês ao homem que vocês estão procurando. Por quê? Porque era uma estratégia de Deus. Era o escape de Deus. Era mais uma vez Deus mostrando que ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, né? Sabe para onde Eliseu estava levando eles? Para Samaria. Samaria era o centro do exército de Israel. Todo o exército de Israel estava em Samaria. E para onde aquele exército todo foi? Para a cidade de Samaria. Eles estavam tão cegos de entendimento, porque se eles estivessem na razão deles, se eles estivessem vendo, jamais eles entrariam, né, passivamente dentro da cidade de Samaria, sabendo que todo o exército de Israel estava ali. Olha só, o que Deus fez? O que Deus fez com um só homem, Eliseu, né? E com todo aquele grande exército. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu, de novo Eliseu ora, de novo Eliseu recorre ao céu. Ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. Primeiro ele pede para Deus ferir de cegueira. Deus vai, atende, fere de cegueira os inimigos não reconhecem, os inimigos não entendem nada, os inimigos acreditam no que ele está falando. Olha, eu vou levar vocês para o homem que vocês procuram, eu vou levar vocês para a cidade onde ele está. E Eliseu leva eles para Samaria, onde está o centro do exército de Israel. Aí quando chega lá, e o exército todo de Israel cerca o exército da Síria, né? Ele pede para Deus: abre os olhos agora, Senhor, deles, para que eles vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Oh, meu Deus do céu, olha onde eles estavam. Eles estavam no meio de Samaria. Glória a Deus. Não entrar. Não, aqui, ó. Quer ver? Ó? 20. O Senhor abre a este os olhos. Quando os trouxe a Samaria, ele orou a Deus para que lhe abrisse os olhos a fim de que vissem onde estavam. Estavam no meio de Samaria, para o seu grande terror. É provável que houvesse ali uma tropa suficiente para despedaçar todos eles e tomá-los como prisioneiros de guerra. Olha só, a cilada, né, que Deus preparou para os inimigos de Israel. E quando eles viram, né, onde eles estavam, né, quando o rei da Síria viu onde estava, não tinha nem mais o que fazer. Né? E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Ah, o rei de Israel, quando viu que a tropa do exército do rei da Síria estava cercada, ele se encheu, ele se vangloriou. Vou ferir todos eles, vou matar todos eles, né? E vou tornar a Síria, os exércitos da Síria prisioneiro. Aí o Senhor brada novamente e fala, porque Deus queria ensinar ao povo de Israel. Não é pela força do teu braço, é pela força do Senhor. Não é com a tua força que tu vai vencer. Não é com a tua capacidade, é com a dependência de mim, né, o Senhor. E disse: vou feri-los, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu
os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Olha o que o Senhor vai e faz, né, com o rei de Israel. Ó, você não vai matar os teus inimigos, não. Você vai dar para eles pão e água. Você vai armar um banquete para eles, né? Porque foi o Senhor quem te deu essa vitória. Irmãos, às vezes o Senhor nos dá vitória e a gente quer se vangloriar contra os nossos inimigos, né? Quer contar a vitória, quer ser o bam, bam, quer ser o melhor, né? Quer se sentir o tal, né? O Senhor diz que nós não podemos ser assim. Muito pelo contrário, nós temos que orar pelos nossos inimigos, né? Nós temos que clamar por eles para que eles vejam através de nós a glória do Senhor e o poder do Senhor. Era isso que o Senhor queria que aquele exército visse, né? Olha o que o Deus de Israel fez com a gente, trouxe a gente para o meio de Samaria. E sem força nenhuma, sem usar a espada, porque o Senhor queria mostrar que não seria com a força do braço, seria com a força de Deus, né? Deus pode fazer todas as coisas. Põe pão e água para todo esse exército, sirva um banquete para eles, porque eles vão sair daqui vivos, eles tornarão ao rei deles, né? E eles contarão tudo o que aconteceu. E o que aconteceu? E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha só, irmãos. Não entraram mais não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Por quê? Porque a partir daquele dias, eles viram que não tinha como guerrear. Eles podiam tramar o que eles quisessem, porque Deus revelava para o seu povo toda a trama, né? Toda emboscada. Eles podiam tramar o que quisessem para tentar prender, porque Deus ia desbaratar, Deus ia cegar o entendimento, cegar os olhos dele, e eles não conseguiriam achar, né, o exército de Israel. Então, é essa palavra que Deus nos traz hoje, né? Essa palavra de despertamento. Com que força você está guerreando, né? Com que olhos você está vendo, né? O Senhor nos diz que nós temos que ver com os olhos de Deus. Nós temos que lutar com a força de Deus, não com a nossa. Nós não temos noção, né, do exército inimigo que se levanta todos os dias para tentar nos matar, para tentar frustrar os nossos sonhos, para tentar armar emboscada para a gente cair, para a gente se frustrar. É em todas as áreas da nossa vida, é na área sentimental, emocional, na vida secular, na vida familiar, na vida ministerial. O exército inimigo, ele está sempre de prontidão, incansável, tentando fazer com que você se torne cego espiritualmente, para que você não veja e não compreenda, né, as armadilhas e os laços do diabo para a nossa vida. Mas o Senhor hoje, nessa tarde, nos convida. Com que olhos você está vendo, né? Qual a força que você está usando para guerrear pela tua causa? Lute com a força de Deus, veja com os olhos de Deus e receba da parte de Deus livramento, receba da parte de Deus provisão, receba da parte de Deus a vitória. E quando receber a vitória, não se vanglorie, não se ensoberbeça, não exalte o teu coração, dizendo que você não se mete comigo, não. Porque se meter comigo, ó, vai se ferrar. Não, Deus não quer isso. Deus quer que em tudo você glorifique o nome dele, né? Deus queria que Israel dissesse,
A gente nem podia fazer nada contra os nossos inimigos, porque quem nos deu essa vitória, quem guerreou por nós foi Deus. Não foi com a força do meu braço. O Senhor foi bem claro: você prende quem tu prender com a tua força, aí, com a tua espada. Mas quem eu der, não. Quem eu der como prisioneiro, você não vai fazer como tu quer. Eles estavam ali como prisioneiros, podiam ser destruídos. Mas o Senhor falou assim: não, serve eles com banquete. Dá um banquete, despede ele em paz. Irmãos, não se atemorize com o teu inimigo. Não se atemorize com as circunstâncias que se apresentam diante de você. Né? Certamente, qualquer circunstância, qualquer situação vai mostrar para você que é impossível você ganhar. É impossível você vencer, é impossível você conquistar. Os olhos da carne vão fazer você ver desse jeito, porque o inimigo jaz neste mundo, né? E ele faz de tudo para você ficar cego espiritualmente, mas você vai ver com os olhos de Deus. Você vai falar como o profeta Eliseu, que eu veja, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja, Senhor, para que eu veja com os teus olhos, Senhor, para que eu entenda os teus propósitos, Senhor, e para que eu tenha certeza de que tu é o Deus conosco e nada pode mudar. Nada pode mudar aquilo que Deus preparou para o seu povo. Nada pode deter a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós só temos que obedecer, seguir os conselhos, os bons conselhos, principalmente do Espírito Santo de Deus. Quantos conselhos o Espírito Santo de Deus nos faz todos os dias? Quantos conselhos o Senhor nos fala todos os dias, o Senhor nos aconselha. Me busque pelas madrugadas, dobre o seu joelho, busque a minha face, me busque na minha casa, me busque de todo o teu coração, me ponha em primeiro lugar na sua vida. São todos os conselhos que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus te dá, porque ele me dá esses conselhos todos os dias. Todos os dias. Leia a minha palavra, se alimente dela. Tenha aliança comigo e não com o mundo. Né? Aliança, Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. Se somos noiva, estamos comprometidas com o noivo. E a noiva quer agradar o noivo. O que o noivo pede para a noiva fazer, a noiva não faz. Porque a noiva não faz por amor. A noiva não faz porque quer agradar o noivo. Então, esses são os conselhos que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? Que você possa meditar nessa palavra tão gloriosa. E tem muitos outros, irmãos, ensinamentos através dessa palavra. Se você puder ler depois, foi um milagre extraordinário, foi um poder extraordinário, foi acontecimentos e fatos extraordinários, né, que surpreendem, né, que surpreendem. Então, que Deus possa abençoar vocês grandemente essa palavra que Deus trouxe para nós nessa tarde. Que nós possamos agarrar tudo aquilo que o Senhor guardar nas tábuas do nosso coração. E que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Né? Mais um domingo de bênção. E domingo que vem nós estaremos aqui novamente. Quem estará trazendo a palavra domingo que vem será a Sara Beatriz. Tá? Já conversei com ela vai estar trazendo a palavra semana que vem, no domingo que vem, tá bom? Então vamos orar. Eu queria colocar um hino, mas como o meu Wi-Fi aqui saiu, eu não estou conseguindo, tá bom? Então vamos encerrar fazendo uma oração. Eu vou pedir para o Gabriel fazer essa oração agradecendo a Deus. Tá me ouvindo? Amém. Vamos orar então.
Senhor, Deus e Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha inclinar os seus olhos e ouvidos, Senhor, para tentar a nossa oração, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que Sua mão poderosa continue sobre a nossa vida, nos guiando e nos guardando, Senhor, conforme a Sua vontade, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que neste dia, Senhor, terminamos aqui a live, Senhor, mas daqui a pouco estaremos novamente cultuando e adorando a Ti, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que hoje não seja um dia comum, meu Pai, não seja um domingo comum, Senhor, um domingo de só ir na Sua casa e Te adorar, mas que seja, Senhor, pela Sua misericórdia, um domingo, Senhor, em que podemos, Senhor, contemplar a Sua maravilha, meu Pai. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de live, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo meu deitar, Senhor, pelo meu levantar, Senhor. Deus, eu te agradeço, Senhor, por todos os dias, Senhor, veja a Sua misericórdia sobre a minha família, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos mostrar, Senhor, que possamos contemplar as Suas maravilhas, Senhor, constantemente, meu Pai. Que possamos, Senhor, permitir o Senhor mover, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, venha trabalhar em nossos corações até o próximo domingo, Senhor. Que possamos, Senhor, no próximo domingo, Senhor, estar com os corações e mente abertos, Senhor, para ouvir mais da Sua palavra, meu Pai. Deus, eu peço a Ti também, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração da sua filha, que trará a palavra, Senhor, no próximo domingo. Deus, que não seja ela, Senhor, mas seja o Seu Espírito, Senhor, o Seu Espírito, Senhor, trabalhando na vida dela, na mente dela, Senhor. Que seja o Seu Espírito, Senhor, que venha conduzir essa live, meu Pai, para que venha trazer o melhor de Ti, Senhor, para nossas vidas, para que possamos nos alimentar, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe todos vocês. Domingo que vem nós estaremos aqui. Tenham uma semana abençoada, de livramentos, de provisões, de vitórias, em nome de Jesus. A paz.